Olá, mais uma dica, sou Maurício Macedo, vamos falar de Geometria Analítica, aula 3, mediano. Para isso você tem que ter assistido a aula 1 e a aula 2, que nós vamos misturar distância e ponto médio, ok? Então, mediano, o que é mediana, pessoal? É uma distância, é um comprimento, tá? Que vai de um vértice de um triângulo ao ponto médio do lado oposto a esse vértice. Então, para falar em mediano, eu vou falar em triângulo, tá, ok? Então, vou ter um vértice, vou ter o lado oposto. Esse lado oposto eu vou ter que calcular o ponto médio. Desse ponto médio, eu calculo a distância até o vértice que eu estou analisando. Bora ver no desenho. Então, eu tenho um triângulo. Digamos que eu tenho ponto 1 aqui, com as coordenadas x1, y1. Tenho ponto 2, coordenadas x2, y2. E tenho o ponto 3 com as coordenadas x3, y3. Eu quero achar a mediana em relação ao ponto 1. O que é que eu vou ter que fazer então? Eu vou olhar o lado que está oposto a esse vértice. Qual é o lado oposto? É esse aqui, que está entre P2 e P3. Então eu vou ter que calcular o ponto médio entre esses dois vértices. Tá? Então sempre o primeiro passo vai ser calcular esse ponto médio para eu poder calcular a distância entre o vértice que eu quero e o ponto médio. É essa distância aqui que é chamada de mediana, ok? Então o triângulo ele não tem apenas uma mediana, ele tem 3 medianas. Mas aqui eu vou só mostrar como é que se calcula essa primeira mediana aqui, ó. Eu chamaria de distância do ponto 1 ao M, que é o ponto médio. Então é assim que eu vou calcular. Mediana é uma distância. Tá? Bora ver um exemplo aqui. Calcule o comprimento da mediana AM do triângulo ABC, cujos vértices são os pontos A, coordenada 0, 0, B, coordenadas 3 e 7, e C, coordenadas 5 e menos 1. Então vou imaginar o triângulo aqui, vou imaginar os vértices, o A, o B e o C. Tá? Então, digamos que cada canto aqui do triângulo tem um vértice que eu vou identificar, o A, B e o C. Se você faz um desenho aleatório só para identificar quem são os vértices. Primeiro passo nós vamos ter que achar o ponto médio do lado oposto ao vértice analisado. Ele quer a mediana AM. Então, um dos vértices é o A. Ok? Então, o ponto médio que eu vou analisar é em relação ao lado BC. Lembrando que as coordenadas do ponto A 0, 0, do B 3 e 7 e do C 5 e menos 1. Como eu estou analisando a mediana AM, então eu vou olhar para onde? Para o vértice A e vou ter que achar quem? O ponto médio que está oposto a esse vértice A aqui, ó. Então esse ponto médio ele está entre quem? B e C. A partir do momento que eu achar esse ponto médio, eu vou conseguir calcular quem? A distância, que vai ser a mediana que eu estou querendo. Ok? Então vamos lá. O primeiro passo é achar esse ponto médio. Para isso você tem que lembrar como é que se trabalha com ponto médio. O ponto médio é o xm e o ym. Nós vimos isso na aula 2. Ok? Então, para calcular o x do ponto médio, soma as abscissas e divide por 2. Para calcular o y médio, soma as ordenadas e divide por 2. Como o lado que eu estou pegando aqui é o B e o C, então vou precisar do ponto B com as coordenadas 3 e 7 e do ponto C com as coordenadas 5 e menos 1. É daqui que eu vou tirar o x1 e o x2, o y1 e o y2. Então, substituindo lá o x médio, eu pego os 2x e somo. Como eles são positivos, não tem mistério. Quem é o x1? 3. Quem é o x2? 5. Então, soma 3 mais 5 e divide por 2. 3 mais 5, 8. Dá para dividir por 2? Dá. X médio é igual a 4. Achei o valor do x, da abscissa.
Agora eu vou calcular o valor do y. Então o y vai ser o y do primeiro, que é 7, mais, que é da regra, só que o segundo y ele é negativo. Então vou colocar dentro do parênteses. Sempre vai ter jogo de sinais. Então ficou 7 mais da regra, parênteses menos 1. Esse parênteses para lembrar que o segundo número ele é negativo. Eliminando o parênteses vai ficar 7. Regra da multiplicação aqui, né? Sinais diferentes, na eliminação do parênteses fica negativo. É a regra da multiplicação, ok? Então vai ficar 7 menos 1, que eu vou dividir por 2. 7 menos 1, 6. Diminui e dá o sinal do maior, ok? Então 7 menos 1, 6. 6 dá para dividir por 2? Dá, que dá 3. Pronto, achei o x, achei o y. Então o ponto médio vai ter as coordenadas 4 e 3. Esse é o primeiro passo. Eu tenho que achar o ponto médio, ok? Continuando. Eu já sei que o triângulo está aqui. Já calculei o ponto médio, né? Agora falta calcular o quê? A distância do vértice A, que eu quero, ao ponto médio M. Calculando essa distância, eu acho a mediana que ele está me pedindo. Então, o segundo passo vai ser o quê? Achar a distância dos pontos A e M, ok? O vértice e o ponto médio. Essa distância será quem? A mediana. Então, vamos lá. O ponto A, quem é? As coordenadas 0 e 0. O ponto M, eu calculei no primeiro passo, que deu 4 e 3. Então, tinha que calcular o ponto médio. Agora, eu vou aplicar a fórmula da distância. Então, nós vimos distância na aula 1. Então, a geometria analítica ela é cheia de etapas, pessoal. Se vocês não passarem por essas aulas, vocês vão ter dificuldade para entender cada assunto da geometria analítica. Então, é importante que vocês tenham assistido a aula 1 e a aula 2. Quem não assistiu, tente olhar no meu canal lá no YouTube ou acompanhar no Facebook, também tem as dicas, ok? Então, lá tem a aula 1, trabalhando com distância entre dois pontos, que é essa fórmula. E a aula 2 tem um ponto médio, que nós calculamos no passo 1, no primeiro passo. Então, voltando para cá. Já calculei o ponto médio, agora falta calcular a distância entre o vértice A e o ponto médio, que vai ser o resultado que eu estou querendo, que é a mediana. Lembrando que quando falo em variação de x aqui dentro, quem é? É a diferença entre x2 menos x1. Variação de y, y2 menos y1. Ok? Então, fazendo a diferença, ó, você escolhe por onde quer começar. Eu vou começar do A para o M. Quem é o x do A? 0. Quem é o x do M? 4. Então, dentro do parênteses aqui, variação de x, vai ficar o quê? 0, que é o primeiro, menos, vou colocar parêntese, só para lembrar que às vezes eu tenho que usar a regra de sinais. O 4, ele é positivo, mas vou colocar dentro do parênteses, só para lembrar da eliminação do parênteses. Então, essa diferença elevado ao quadrado. Mais, agora a variação de y. Então, vai ser 0, que é o primeiro y, menos da regra da variação, e o segundo y, que é 3. Vou colocar dentro do parênteses para lembrar, se acostumar a colocar parênteses por causa da regra de sinais. Então, essa variação é elevado ao quadrado. Bora eliminar o parênteses aqui dentro, do 4. Então, vai ficar 0, regra da multiplicação, negativo com positivo, na eliminação do parênteses fica negativo. Então, vai ficar 0 menos 4, isso ao quadrado. Bora eliminar esse parênteses aqui também. Então, vai ficar 0, regra da multiplicação, sinais diferentes, também fica negativo. Então, 0 menos 3 elevado ao quadrado. Pronto, eliminei o parênteses. Você poderia fazer logo direto, se não quisesse colocar o parênteses, mas é importante para lembrar que tem jogo de sinais, ok? Então, já tenho 0 menos 4 ao quadrado, mais 0 menos 3 ao quadrado. Continuando a conta, resolvendo o parênteses, 0 menos 4 dá menos 4. Isso vai ficar ao quadrado. Mais 0 menos 3 dá menos 3. Isso vai ficar ao quadrado. Calculando a potência, o que é que eu vou ter? Menos 4 ao quadrado dá
16 positivo. Lembre, qualquer número elevado ao quadrado, ele sempre vai ficar positivo. Ou lembre da regra da multiplicação. Menos 4 vezes menos 4, sinais iguais fica positivo. Então, essa regra você tem que conhecer também. Okay? Então, menos 4 ao quadrado deu 16. Mais menos 3 ao quadrado dá 9 positivo também, porque está elevado ao quadrado. Não interessa se é negativo ou positivo, mas está elevado ao quadrado, sempre o resultado vai ficar positivo. Não esqueçam disso. Então, menos 4 ao quadrado deu 16, mais menos 3 ao quadrado que deu 9. Então, a distância é raiz quadrada de 16 mais 9. Continuando, distância é igual a quem? 16 mais 9, 25. Então, a distância é igual a raiz quadrada de 25. 25 tem raiz exata? Tem. Então, a distância é igual a 5. Pronto. Essa distância que eu calculei entre A e M é ela que é a mediana que eu queria. Então, a minha resposta é o quê? O comprimento da mediana, AM, é igual a 5. 5 unidades de comprimento. Certo? Então, recapitulando. Falei em mediana quando tenho um triângulo. Primeiro passo, calcular o ponto médio. De quem? Do lado oposto ao vértice que eu quero achar a mediana. Depois que eu achei o ponto médio, calculo a distância entre o vértice que eu tenho e o ponto médio. Calculo essa distância, eu estou achando quem? A mediana que eu queria. Ok? Espero que você tenha entendido essa dica sobre mediana. Até a próxima dica com o seu Maurício Macedo. Um abraço, pessoal.